Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Existem muitos eventos importantes sobre o que lemos nas Escrituras. Obviamente, o mais importante, e falaremos sobre ele mais adiante, é a ressurreição do Messias. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, se não houvesse ressurreição, nossa fé seria em vão. Mas louvado seja Deus que o Messias efetivamente se levantou entre os mortos. Da mesma maneira, outra coisa importante sobre o Messias é a sua morte na cruz. Mas tudo isso aconteceu graças a quê? Graças a outro evento importante que não é outro, senão o nascimento do Messias. E esse será o evento que enfocaremos durante o estudo de hoje. Não seria sábio, melhor que só ouvir, pegar a tua própria Bíblia e ler comigo, seguindo o texto, buscando não só aqui, mas buscando a palavra ungida de Deus? Você vai se surpreender que quando coloca seus olhos na palavra de Deus, verá um benefício adicional. Não se conformem em só ouvir, mas busquem também ler as Escrituras. Assim que leiam comigo, se puderem, Mateus capítulo 2, versículo 1. Insisto, estamos estudando e o enfoque é o nascimento do Messias. A Escritura diz, e o nascimento do Messias, ou seja, do Messias Yeshua, nasceu em Belém da Judéia. Muito importante, da Judéia. Essa localidade, essa porção de território dada à tribo de Judá, e também diz em Belém. Comentávamos no nosso estudo sobre o livro de Ruth, sobre por que o Messias havia nascido em Belém. O rei Davi nasceu em Belém. E existe uma estreita relação entre Davi e o filho de Davi, o Messias e Yeshua. Entre ambos, isso é profético. Chegaremos logo ali. Vejam novamente. Mas Yeshua nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, o rei, e aqui, Magi. Bem, muitas pessoas têm sua opinião sobre essa palavra. Simplesmente significa homens sábios. Essa palavra, ao traduzi-la ao hebreu, vemos que tem a ver com esses magos, astrônomos, que contemplavam o firmamento e sondavam os céus buscando informações. É certo, mas entendamos que no idioma grego, o termo sábios também pode aplicar para eruditos judeus. Por quê? Bem, uma das coisas que é muito importante para os judeus é o calendário. Com o fim de adorar a Deus conforme as festas do Senhor que ele deu a Israel, e Israel se supõe que deve ensiná-las ao mundo para que sejam observadas as datas corretas. Para isso, devemos conhecer o calendário. Direi algo que talvez você não tenha ouvido antes, ainda que outros já tenham dito isso. Não é algo original de mim, mas quero dizer que esses sábios, usualmente, pensamos neles como homens não judeus. Isso não representa diferença nenhuma para mim, se são ou não judeus. Mas quando lemos as Escrituras, elas nos revelam, pelo que diz o Novo Testamento, que esses indivíduos eram efetivamente judeus. Eles eram Tamider Hahamir, que significa sábios eruditos. Por que faço tal declaração? Bem, notem o que diz as Escrituras. Fica mais claro. Eis aqui que esses sábios do Oriente. Quando falamos do Oriente, o que deve vir à nossa mente é a Babilônia. Desde uma perspectiva judia, o Oriente, o que representa para nós é Babilônia. A catividade babilônica, que é do que falamos quando tratamos a genealogia,
E sabemos que houve um grande número de judeus que não saíram da Babilônia, ficaram ali. E a opinião era, isso é um Midrash, Rabá. Não vou entrar em detalhes do que isso significa, mas é uma tradição do judaísmo que diz que eles não voltaram com Esdras ou Neemias ou Zorobabel, mas ficaram na Babilônia esperando o Messias. Todos conhecemos essa grande escritura em Mateus 24, 31, que diz que o Messias enviará os seus anjos e eles reunirão aos seus eleitos dos quatro ventos, ou seja, desde onde quer que se encontrem. Eles esperarão ali o nascimento do Messias e seguirão uma forma do judaísmo, baseada em algo escrito no que se conhece como o Talmud babilônico. E esses indivíduos estavam no Oriente. Notem o que dizem. Sábios do Oriente chegaram a Jerusalém, vieram. Por que vieram? Notem o que diz o versículo 2, dizendo, onde está aquele que nasceu como rei dos judeus? Eu colocaria um círculo ao redor dessa frase, rei dos judeus. Como saberiam eles a respeito se fossem astrônomos pagãos? Como saberiam sobre esse rei dos judeus? Segundo, desde um ponto de vista bíblico, o termo rei dos judeus é uma referência, um sinônimo para o Messias. Assim que, por que esses pagãos, se é que o eram, segundo a maioria das tradições cristãs, se eram pagãos, como sabiam sobre Cristo, sobre Mexiar, sobre o Messias, que ele era o rei dos judeus, e por que falariam sobre seu nascimento? Onde está aquele que nasceu como rei dos judeus? E se faz mais específico, vou citar textualmente. Na metade do versículo 2 diz, porque vimos sua estrela no Oriente. Qual estrela? E não só porque viram a estrela e concluíram que, portanto, o Messias havia nascido. Eles vieram a Jerusalém e disseram, porque queremos adorá-lo. Agora estamos falando de adorar ao Messias. Por que tudo isso? A resposta é muito simples, se você entende a profecia. Eles dizem, vimos sua estrela. Qual estrela? Bem, para respondê-lo, vamos de novo à Bíblia em hebraico. E para que me acompanhem nessa busca, vamos ao livro de Números, capítulo 24. Números, capítulo 24. Barshat Balak. Vemos algo aqui. Vemos uma profecia dada a um gentil de nome Balaão, que não era um homem piedoso, mas Deus deu a ele revelações, porque Deus dá revelações a muita gente, mas um bom número delas não a responde ou não a maneja de forma correta. Notem o que diz aqui. Leamos Livro de Números. Repito, Livro de Números, capítulo 24. Na porção da Torá, chamada Barshat Balak, Números capítulo 24, e vejam o que diz ao final do versículo 14, falando do que acontecerá ao povo judeus. Quando? Viahari Tayamim. Isso significa nos últimos dias. Isso tem a ver com os últimos dias. E em ocasiões, os últimos dias simplesmente significa qualquer coisa que tenha a ver com o Messiá, o Messias. Logo diz, o versículo 15, ele levantará um oráculo e ele falará, esse Balaão, diz que é o filho de Beor, e declara isso. Um homem que é consciente de suas coisas, diz que seus olhos estão abertos. Versículo 16, declara ele, esse é o que está falando. Versículo 16, declara aquele que ouve as palavras de Deus e possui o conhecimento do Altíssimo, e uma visão do Shaddai. E esse termo Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é suficiente, o Deus que basta para qualquer situação. Ele tem uma visão do Shaddai, mas realmente é uma visão do Messias. Ele cai em terra, mas seus olhos seguem abertos. E notem que esse versículo 17 é a chave. Números capítulo 24, versículo 17, que diz que ele está vendo uma visão do Messias, mas é uma visão do Deus Altíssimo. Diz, o vejo, mas não agora.
O contemplo, mas ele não está próximo. Ou seja, recordem que isso foi muito antes. Nesse tempo, os filhos de Israel, todavia, se encontravam no Mitbá, no deserto, viajando durante esses 40 anos. E esse Balaão teve uma visão do Messias. E o que ele viu? Diz, não é para agora, não está próximo de ser cumprido, mas viu uma estrela sair desde Jacó e um cetro levantar-se para Israel. Esse cetro, Shevet, em hebraico, fala de uma vara de governo que o Messias terá. Essa é uma profecia messiânica, que tem a ver com o nascimento do Messias. E qual é a imagem dele? Sua ilustração, uma estrela. Assim que quando regressamos para ver em Mateus capítulo 2, façamos isso, retomamos a leitura. Quando vemos Mateus 2, e diz aqui na metade do versículo 2, porque vimos sua estrela no Oriente e vimos a adorá-lo. Tudo cobra sentido. Eles conheciam a profecia de número 24. Eles conheciam a profecia e sabiam quem ele era, que o Messias havia nascido. Ele é Shaddai, o Deus Altíssimo tomando forma de ser humano, e por isso diz que viemos para adorá-lo. Não tem nenhum sentido pensar que esses homens são pagãos. Não, esses são sábios do judaísmo. São eruditos que conheciam a Escritura e que estavam olhando para o céu porque tinham que seguir o calendário. E isso faziam olhando para as estrelas. E esse tipo de coisas para definir os tempos e estações. Isso é que diz Gênesis 1 sobre a razão de existir do Sol, da Lua e das estrelas. Definir os tempos e as estações. Assim que, enquanto faziam isso, viram sua estrela. Versículo 3. E o rei Herodes, ao ouvir isso, se turbou. Por que será? Porque isso seria sua substituição. Ele pensava que ele mesmo era o rei dos judeus, mas não era. Era o Messias. Assim que ele estava perturbado. Mas aqui está o que não logro entender. Diz que toda Jerusalém se perturbou com ele. A cidade estava perturbada. Por quê? Essas eram boas notícias de redenção, mas isso implica algo mais. O que isso diz ao leitor é simplesmente isso, que nesse tempo as pessoas não tinham uma mentalidade de reino. Eles não tinham uma expectativa messiânica, não estavam buscando nem esperando o Messias. Isso é algo triste. Bem, há algo mais que vamos saber. E se trata de que essa estrela é única. Estava falando com alguém essa semana e ele me falava sobre um vídeo no YouTube. Digo, existe um vídeo para qualquer coisa no YouTube, certo? Sobre a estrela. E que cientificamente podemos comprovar quando apareceu a estrela e como era, etc. Mas deixa eu dizer isso. Não creio em nada disso. Por quê? Porque não estamos falando de uma estrela normal. Não estamos falando de um fenômeno natural, algo que cientificamente hoje podemos revisar. Isso é algo sobrenatural, é algo que invadiu a natureza. E quando observamos, o qual faremos, não menciona em nenhum momento algum cometa ou algo que tenha a ver com isso. Nos fala sobre algo único. Prestem atenção, versículo 4. Primeiro devemos entender o contexto profético disso. E reunimos juntos todos os altos sacerdotes e os escribas. Quem os convocou? Herodes. Ele estava perturbado porque ouviu sobre o nascimento de um Messias, assim que queria obter informação, porque ele queria se opor a esse fato. Ele estava disposto a deter os propósitos de Deus. Ele não queria a redenção de Deus. Por quê? Porque isso seria um obstáculo para seus planos. E por isso muita gente não se submete ao Evangelho, não caminham na fé, porque eles não querem os propósitos de Deus. Não estão interessados nos planos de Deus para suas vidas. Eles querem fazer o que bem entenderem e lutarão contra Deus, com o fim de continuar com seus planos egoístas. Algo muito torpe
e que conduz ao desastre a todo aquele que tenha essa intenção. Assim que vejamos novamente o versículo 4. Tendo reunido todos os sacerdotes e escribas do povo, lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. E notem que eles nem sequer indagaram sobre isso, porque já sabiam. Versículo 5. Em Belém da Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E conhecemos o profeta, se trata de Miqueias. Em Miqueias 5:12, em português, versículo 1, em hebraico, onde se supõe que nasceria o Messias. Vejamos agora o versículo 6. E você, B. Isso é, Belém, na terra de Judéia. De nenhum modo você é pequena entre os governantes de Judá, porque de ti sairá um Moshe. Bem, lhes dei o termo em hebraico, porque no grego simplesmente dizem um líder. Mas quando lemos em hebreu, vemos o termo Moshe, e isso é muito importante. Por que será? Essa é uma citação do profeta Miqueias, ou Micá no hebraico. E usa o termo Moshe, que é muito importante. De novo digo que quando estudamos o livro de Gênesis, falamos a respeito disso. O termo Moshe tem a ver com José, esse mesmo José que foi vendido como escravo no Egito. E lembrem-se que Deus o usou para que não só liberasse o povo judeu, mas todo o mundo, durante esses 7 anos de profunda fome. E essa é a mensagem. Aprendemos muitíssimo sobre o Messiá, acerca de Cristo, por meio da vida de José. E para nos ajudar a entender esse mesmo termo, ele era chamado de Moshe, o governante. E assim mesmo, o Messias para juntar essas duas coisas, o Messias e José. Lembrem que comentávamos na semana passada que o Messias é filho de José, não biologicamente desse José, mas de José, o esposo de Miriam, ou Maria. Entretanto, esse termo Ben Yosef, Meshiá Ben Yosef, tem muito a ver. Assim que vamos de novo ao versículo 6. E tu, Belém, na terra de Judá, de nenhuma maneira você é menor que os demais líderes de Judá, porque de você sairá um governante, um título específico para o Messias, quem vai pastorear o meu povo, Israel. Essa profecia, uma vez mais, e recordem com quanta frequência faz justamente isso, acudir aos profetas com o fim de revelar e ensinar não somente o Novo Testamento, mas nos traz esse contexto do Antigo Testamento de profecia ao seu tempo para brindar um significado maior. Isso é o que a Escritura nos está ensinando. Vejam agora o versículo 7. Então Herodes, em segredo, chamou aos sábios, digamos que de uma maneira muito diligente. Bem, esta palavra não é uma palavra muito habitual no Novo Testamento, mas aparecerá muitas vezes nos seguintes versículos e tem a ver com investigar. Investigar algo com muita precisão, com muito cuidado, inteiramente. E isso é o que ele diz a esses sábios. Ele lhes diz que eles devem ir e investigar de forma diligente, com respeito ao tempo no qual a estrela foi manifestada. Por quê? Porque ele quer saber a idade dessa criança. Quando nasceu? Por quê? Bem, sabemos o porquê. Ele quer executar a criança. Mas vejam o que diz as Escrituras. Vamos agora ao versículo 8. E ele os enviou a Belém, dizendo: vão e averiguem diligentemente tudo sobre essa criança. Busquem-na, e quando a encontrarem-na, me deixem saber de maneira que eu também possa ir a adorá-la. Isso é uma mentira. O diz, mas não tem nenhuma intenção de fazê-lo. Ele quer saber onde se encontra a criança, de maneira que ele possa executá-la, para que se rebelem contra os propósitos de Deus. Versículo 9. E esses, ou seja, esses sábios, tendo ouvido ao rei, se foram, e aqui está a estrela. Notem, eles viram a estrela desde o Oriente. Muito provavelmente, eles viviam na Babilônia.
Eles viram essa estrela tão singular e reconheceram algo. A estrela tem a ver com movimento. Se movia. A estrela Tahar. Isso é o que diz em hebraico no livro de Números, capítulo 24, versículo 17. Então, a estrela se movia e fazia com que eles entendessem que isso não era um fato normal, era algo sobrenatural. Isso deve ser o cumprimento de número 24, 17. Assim que de imediato deixaram a Babilônia e viajaram a Jerusalém. Essa viagem tomaria, no mínimo, 6 meses, se não mais. Chegaram e o tempo avançou, passaram várias coisas. E por isso o rei Herodes queria saber o tempo exato e os chama para que os investiguem. Notem o que ele diz. Diz que eles foram e aqui está a estrela que viram no Oriente, a mesma estrela foi adiante deles, até que chegou e se deteve por onde se encontrava o menino. Isso não é normal. Uma estrela não se comporta assim. Um cometa também não se comporta assim. Isso é algo que eles sabiam que era sobrenatural. Não pode ser explicado. Eu realmente não entendo por que as pessoas querem buscar na ciência uma explicação para as coisas sobrenaturais, ao invés de entender que, às vezes, a ciência não pode confirmar o que diz a palavra de Deus. Isso não me inquieta nem um pouco. Eu também espero que seja assim. Esse é um acontecimento único, não é um cometa, não é algo que eu possa encontrar em todos esses livros e todas essas lições sobre a estrela de Belém. Não percam seu tempo, leiam o que a Bíblia diz com respeito. É tudo o que precisamos saber. É um fenômeno sobrenatural. Não é algo que ocorreu anteriormente, só ocorreu nesse momento e não voltará a ocorrer nunca mais. Tinha um só propósito, e essa estrela ia adiante deles. Estou na metade do versículo 9, até que chegou e se deteve sobre onde estava o menino. Versículo 10. E ao ver a estrela, se alegraram com uma alegria excessivamente grande. Assim que temos a palavra grande para uma grande alegria e também a palavra para excessivo. Versículo 11. E ao entrar na casa. Agora me dou conta que, de acordo com o Evangelho de Lucas, um estábulo é mencionado, mas o tempo passou. Ele nasceu em um estábulo, mas agora está dentro de casa. E diz que eles viram o menino com Miriam, ou Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram seus tesouros e apresentaram diante dele presentes, presentes de ouro, leboná, que é incenso, e mirra. Muitos comentaristas asseguram que esses presentes são uma alusão a certas coisas. São uma alusão à sua realeza. Alusão, por exemplo, ao seu sacerdócio. Bem, ele não é um sacerdote levítico, mas fala de que ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse leboná, esse incenso, se utilizava no serviço no templo. Isso que tem a ver com a adoração. Então, isso fala dele como rei pelo ouro, pelo leboná, fala do seu sacerdócio, e pela mirra, que tem a ver com sua morte e sepultura. Muitas coisas significativas são apreciadas quando vemos o que as Escrituras revelam sobre esses presentes de ouro, incenso e mirra. Versículo 12 agora. Tendo sido advertidos por meio de um sonho. Muitas coisas estão acontecendo que são reveladas por meio de sonhos. Deus está se comunicando com eles, porque esses homens são servos, servos fiéis. E Deus, aos seus servos fiéis, lhes dá a revelação. Assim que foram advertidos em um sonho, que não regressassem a Herodes. Herodes pode ter seus planos, mas entendamos algo, ele nunca teve êxito. Anote o seguinte, eu nunca terei êxito nos meus planos se vão contra a vontade de Deus. Mas, inclusive, se você chegasse a lograr o que você pretende, contrário à vontade de Deus, nunca obteria nenhum gozo por isso. Te deixará vazio, frustrado e insatisfeito. Ser sábio, ouvir a Deus, buscá-lo, fazer o que Ele está te guiando a fazer, e descobrirá que esta será a maior fonte de gozo que uma pessoa pode ter.
Significa que você não terá problemas? Não, claro que terá problemas. Haverá muita oposição, mas você vai experimentar essa intimidade com Deus, sua presença em sua vida, conhecerá seu consolo e conhecerá sua provisão na medida que superar os ataques do inimigo. Vejam novamente, diz: e em um sonho eles foram advertidos de que não voltassem a Herodes, mas por outro caminho voltassem à sua própria terra, assim que eles voltaram ao seu lugar de origem. Bem, o que eu gostaria que vocês entendessem de tudo isso é que vemos de forma clara o poder de Deus aqui, a soberania de Deus, e que Ele está no controle, e que quando Deus diz que algo será, simplesmente será. Somente seremos sábios se aceitarmos essa realidade, se nos rendermos a isso e se o colocarmos em prática. Se nos rendemos a isso e o fazemos, quando fazemos isso, como disse, vamos experimentar a presença de Deus em nossas vidas e vamos conhecer muito sobre a sua vontade. Ele nos ensinará mais e proverá mais e mais para todos nós. Vamos agora ao versículo 13. Logo da sua partida, e aqui quando se retiraram, diz: aqui está o anjo do Senhor. Esse mesmo anjo do Senhor, e o vemos operando tanto aqui. Por quê? Quando falamos sobre o anjo do Senhor, ele sempre é mencionado no contexto, dentro do contexto de salvação, de Deus obrando para produzir o cumprimento dos seus propósitos para seu povo. E por essa razão é que vemos, uma e outra vez, ao anjo do Senhor fazendo todas essas coisas. Por quê? Repito, tudo está ocorrendo para que Deus leve a cabo o cumprimento dos seus propósitos. Porque o Messias veio uma primeira vez e porque ele vem uma segunda vez. Não é uma surpresa. Devemos esperar que o anjo do Senhor seja mencionado aqui. Vejamos novamente. E tendo se retirado essas pessoas, esses sábios, eis que o anjo se manifestou num sonho. A quem? A José. E na semana que vem veremos como esse anjo instruiu a José com o fim de salvá-lo dos ataques do inimigo, especificamente de Herodes, e do que ele queria fazer, que era levar a esse menino ao Salvador, ao Redentor, ao Filho de Deus, à morte. Necessitamos de maneira absoluta da presença e da guia de Deus em nossas vidas. E quando nos submetemos à sua vontade, podemos esperar isso e certamente o experimentaremos. Finalizamos com isso. Até a próxima semana. Shalom. Until next week, shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.